Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar os irmãos com a paz de Cristo, com a glória do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade, trazer uma palavra. Quero já agradecer aos irmãos que têm deixado o seu like, que têm compartilhado, que têm deixado o seu comentário no vídeo. Peço para os irmãos que continuem compartilhando, deixando o seu like, o seu comentário, para que esse aplicativo possa entregar em mais pessoas, mais almas, possa alcançar a palavra do Senhor, e o nome de Deus possa ser louvado, possa ser glorificado. Hoje eu quero trazer uma palavra bastante conhecida, e se encontra lá em Atos, a qual fala de Saulo de Tarso, aquele que estudou os pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, Paulo, Saulo de Tarso, aquele que era o perseguidor da igreja, aquele que a Bíblia fala que as vestes de Estevão, para quem não conhece, um diácono cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que fazia milagre, prodígios e maravilha. Estevão, aquele que foi levado ao sinédrio, levantaram falsa testemunha contra ele, mas ele denunciou, ele pregou, ele fez a maior pregação, um diácono, a qual fez a maior pregação, a qual a Bíblia fala que ele olha para o céu cheio do Espírito Santo, ele vê o céu aberto, o céu aberto, Cristo de pé, e o mais tremendo que esse diácono Estevão, ele fala: Senhor, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Ele copia as palavras do Mestre Jesus Cristo. Mas eu quero falar sobre Saulo de Tarso, perseguidor da igreja de Cristo. Lá em Atos, capítulo 9, quero falar dessa mensagem, a qual eu quero fazer leitura para honra e glória do Senhor e deixar um ponto de interrogação. Se você teve um encontro com Cristo, porque a Bíblia nos relata que todo aquele que tem um encontro com Cristo, algo sobrenatural acontece sobre a vida dele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos, capítulo 9, eu quero estar fazendo a seguinte leitura. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de encontrar-se algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, e o levasse preso a Jerusalém. Versículo 3. E aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é uma passagem, se encontra aqui em Atos, capítulo 9, a qual fala de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja. Saulo de Tarso, aquele que estudou aos pés de Gamaliel. Saulo de Tarso estava sendo preparado para ser um grande líder, um grande fariseu. Saulo de Tarso era um homem preparado, conhecia toda a lei. Mas a Bíblia fala que ele era o perseguidor da igreja de Cristo. A Bíblia fala que as vestes de Estevão ficou aos seus pés. Ou seja, Saulo de Tarso, a Bíblia fala que ele entrava nas casas, arrastando as pessoas e prendiam. Mas a Bíblia fala que ele vai ao sacerdote, ele pede cartas, ele foi em caminho de Damasco com carta, com autorização, para prender todos aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Mas o mais tremendo que a Bíblia, a qual fiz leitura, que lá aproximando, lá do caminho de Damasco, a Bíblia fala que uma grande luz o cercou e ele ficou cego e caiu por terra. Mas o mais tremendo que a Bíblia nos ensina, que ele era perseguidor da igreja, perseguidor da igreja de Cristo. Mas o mais tremendo que a Bíblia fala, quando Cristo vai ter aquele encontro com ele, fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, caminho de Damasco é um lugar a qual ter encontro com o Senhor. Caminho de Damasco é um lugar para ter experiência com Deus. Caminho de Damasco é um lugar para ter um novo recomeço na tua vida com Cristo, e o nome de Deus ser louvado e glorificado, porque aquele que foi de encontro com ele foi aquele que morreu na cruz, amado. Aquele que lá em Colossenses, Paulo escreve algo tremendo, algo a qual fala lá em capítulo 1, do versículo 15 diante, um texto mais lindo, a qual está no meu coração, a qual fala do Deus invisível, do primogênito, que por ele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Foi esse que foi no caminho de Damasco, foi esse que teve encontro com Cristo, aquele
aquele que a Bíblia nos fala no Evangelho, aquele que pode ter com aquela mulher a qual nos ensina que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não foi nenhum apóstolo, usou a evangelizar a Paulo, não, foi Cristo. Foi o nosso Senhor, aquele que foi de encontro com Ele. Mas o mais tremendo que o texto bíblico fala da seguinte maneira, e os homens que iam com Ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja, aqueles que estavam ao teu derredor ouviam uma voz, mas não via ninguém. E o mais tremendo que o texto bíblico ainda continua, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via coisa alguma, e guiado pela mão, conduziram para Damasco. Aquele que tinha as cartas, aquele que tinha toda uma comitiva do teu lado, agora está cego, está sendo conduzido a Damasco. E o texto bíblico fala, e ele esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. 3 dias sem comer, sem ver, sem comer, sem ver, e orando ao Senhor. E o mais tremendo que a Bíblia nos ensina, algo tremendo, porque a Bíblia fala que Deus, ele visita Ananias. Ananias era um discípulo do Senhor, alguém que tinha intimidade com o Senhor, tinha relacionamento com o Senhor. A Bíblia nos fala da seguinte maneira, para que os irmãos venham compreender, lá em Atos capítulo 9, versículo 11 e diante, diz o Senhor, levante-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E o mais tremendo, o que Ananias fala, e respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito a teu santo em Jerusalém, e aqui tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Eu abro um parente nessa mensagem, nesse exato momento. A Bíblia está nos ensinando, quando nós lemos a Bíblia, está falando de Saulo de Tarso, aquele que Cristo vai ter um encontro com ele no caminho Damasco. Mas o mais tremendo, a Bíblia fala que Deus, ele visita Ananias. Eu fico imaginando nesse exato momento, Ananias, aquele no particular com o Senhor, quem é que o Senhor vai levantar? E ele fala, Saulo de Tarso. O texto bíblico fala que Ananias, ele fala, mas Senhor, esse tem cartas para prender todo aquele que fala o teu nome, tem prendido muitos. Mas o mais tremendo que a Bíblia fala é que o Senhor fala, vai, levanta, porque este é um vaso escolhido por mim. Que eu quero chamar a tua atenção, amado. Ei, todo aquele que tem um encontro com Cristo, algo sobrenatural acontece. Mas a Bíblia fala que Saulo de Tarso foi escolhido por Cristo. Ananias era um profeta, ele questiona o Senhor, mas o Senhor fala, este é um vaso escolhido por mim. Que eu quero chamar a tua atenção, quem escolhe é Deus, quem levanta é Deus, amado. Põe isso na tua cabeça. E o mais tremendo que essa mensagem nos diz, fala que ele perseguia, e agora ele tem um encontro com Cristo. Ou seja, todo aquele que tem um encontro com Cristo, algo sobrenatural acontece. Ou seja, a partir do momento que todo aquele que tem um encontro com Cristo, é uma nova criatura. Aqueles que aceitam Cristo, aqueles que aceitam a tua autoridade, aqueles que reconhecem que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Foi esse que foi lá no caminho de Damasco, que teve um encontro com Saulo. Que eu quero dizer nesse exato momento, é momento, amado, de você ter um encontro com Ele. É momento de você ter um encontro com o Cordeiro, aquele, amado, que pagou um preço por mim, por tua vida, aquele, amado, que faz nova todas as coisas. E o mais tremendo que a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia fala, quando Ananias vai de encontro com Paulo, com Saulo de Tarso, aquele que perseguia, a Bíblia fala que quando Ananias ora, ele impõe as mãos sobre a vida de Saulo. A Bíblia fala que ele fica cheio do Espírito Santo, as escamas dos olhos se caem, ele volta a ver, ou seja, ele fica cheio do Espírito, cheio da sensibilidade do Senhor, a qual a Bíblia nos ensina que ele, após ele come, se batiza e já sai para pregar a palavra. Porque é assim, amado, este homem, ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Nazareno, porque Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Que eu quero dizer nesse exato momento, o propósito de Deus sobre as nossas vidas é sempre maior do que o nosso. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia fala, ele era conhecedor de toda a lei, mas primeiro ele teve que ter um encontro com Cristo, ele teve que encontro com Ananias teve que orar sobre a vida
vida dele. Que eu quero dizer nesse exato momento, amado, ei, é